Era uma tarde quente de segunda-feira, quando Patrícia, com o uniforme de faxineira azul marinho e um tênis já bem gasto, chegou em frente ao prédio mais luxuoso do bairro. Trazia uma sacola com materiais de limpeza e o cabelo preso num coque simples. Vinha substituir uma colega que tinha faltado. Nunca tinha estado ali antes, mas sabia que era um lugar de gente importante. O porteiro olhou com desconfiança quando ela chegou, mas abriu o portão automático sem dizer uma palavra. Patrícia entrou com passos firmes, mas por dentro sentia o coração apertado. O lugar era bonito demais. Jardins aparados, piso de mármore brilhando, fontes com água jorrando devagar como em filme. Tudo cheirava a perfume caro e distância. Ela se apresentou na portaria e recebeu as orientações. Subiria até o 18º andar para limpar o apartamento da senhora Marta, que viajava com frequência. Pegou o elevador de serviço, como mandava o regulamento, e foi até lá sem reclamar. Patrícia sempre foi dessas. Fazia o trabalho bem feito, mesmo quando não era vista. Mesmo quando a tratavam como parte da mobília. O apartamento era grande, silencioso e cheio de quadros caros nas paredes. Ela tirou os sapatos na entrada, como sempre fazia por respeito. Colocou as luvas e começou o serviço. Lavou o banheiro, espanou os móveis, esfregou o chão da varanda e colocou aromatizante no ar. Quando terminou, desceu para deixar o saco de lixo no depósito, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Na garagem, ainda de luvas, com o rosto suado e o uniforme manchado de cloro, ela passou por uma moradora que vinha acompanhada de um homem de terno. A mulher a olhou com desprezo e disse alto, para que todos ouvissem: "É por isso que esse prédio está virando bagunça. Agora qualquer empregadinha entra por onde quer." Patrícia parou por um segundo. Sentiu o sangue subir para o rosto, mas respirou fundo. Não respondeu. O homem ao lado da mulher abaixou os olhos, visivelmente constrangido. Ela seguiu seu caminho, em silêncio. Mas por dentro, algo tinha se quebrado. Era só mais um dia de trabalho. Mas aquele dia, aquela frase, aquele olhar, ficaram gravados como uma cicatriz. E mesmo que ninguém visse, ali nascia uma promessa. Não de vingança, mas de virada. Quando Patrícia saiu do prédio, o sol ainda estava alto, mas parecia mais pesado. O caminho até o ponto de ônibus foi curto, mas o suficiente para ela sentir o cansaço nos ombros e uma vontade imensa de sumir. Não era só o calor, era o que ficou preso na garganta desde o momento em que foi chamada de empregadinha, como se fosse um insulto. Esperou o ônibus encostada no muro, com a sacola encostada nos pés e os olhos fixos no chão. Por dentro, tentava fingir que não. Tinha doído. Mas doeu. Doeu diferente. Doeu fundo. Patrícia não chorou ali. Não chorava fácil na frente dos outros. Mas quando o ônibus chegou e ela se sentou perto da janela, a lágrima veio sozinha. Escorreu devagar, misturada com o suor, sem fazer barulho. Ela olhava pela janela, vendo as ruas passarem como se estivesse num sonho ruim. Passou por vielas, avenidas, paradas de ônibus cheias. E ali, no meio daquela cidade grande e barulhenta, se sentia pequena, invisível. Como se o mundo tivesse esquecido que ela existia. Desceu perto de casa, cumprimentou a vizinha com um sorriso cansado, subiu as escadas do sobrado apertado onde morava com a filha e foi direto para o quarto. Trocou de roupa devagar, guardou o uniforme no balde para lavar e sentou na cama com o olhar perdido. A filha, de 8 anos, chegou correndo da casa da vizinha com um desenho na mão. "Mãe, olha, desenhei a gente num castelo." Patrícia sorriu com os olhos ainda marejados. Pegou o desenho, olhou cada traço torto e sentiu o coração apertar de novo. Porque naquele papel, ela era uma princesa. E na vida real, mal podia entrar pela porta da frente. Mas ali, abraçada à filha, entendeu que não podia aceitar aquilo para sempre. Não queria que a menina crescesse, achando que aquele era o lugar delas, o de ser humilhada em silêncio.
Naquela noite, Patrícia não dormiu. Ficou deitada com os olhos abertos, ouvindo o barulho dos carros lá fora e sentindo o coração latejar. E foi nessa madrugada quente, sem sono, que ela decidiu: eu não vou morrer invisível. Naquela madrugada abafada, com a filha dormindo ao lado e a rua lá fora em silêncio, Patrícia se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Foi até a cozinha, esquentou um pouco de café que ainda restava na garrafa e se sentou à mesa, com o olhar distante. A mente não parava. Ela lembrava da frase, do olhar atravessado da mulher do prédio, do elevador de serviço, das luvas manchadas, do cheiro do produto de limpeza que ainda sentia nas mãos. Por mais que tentasse esquecer, tudo voltava, mas junto com a lembrança, uma coisa diferente começou a nascer. Fome de mudança. Pegou um caderno antigo onde costumava anotar os nomes das clientes e começou a escrever sem pensar muito. Não era uma carta, nem um plano. Era um desabafo. Escreveu sobre o sonho que sempre teve de ter o próprio negócio, de montar uma equipe de limpeza de verdade, com uniforme bonito, carro próprio, horário digno, respeito. Nada de entrar pelos fundos. Nada de ser ignorada. Ela não sabia como, nem por onde começar. Mas ali, naquele papel amarelado, nasceu o primeiro rascunho do que mudaria tudo. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador, preparou o café, da filha, separou os produtos de limpeza e saiu para mais um dia de trabalho. Mas dessa vez, algo tinha mudado. Ela andava com o mesmo uniforme, carregava o mesmo peso nas costas, enfrentava os mesmos olhares. Mas por dentro, carregava uma promessa: nunca mais aceitar ser diminuída. Patrícia começou a prestar atenção nos detalhes. Anotava dicas que ouvia nos corredores, observava os padrões dos apartamentos, perguntava sobre produtos mais eficientes, salvava vídeos no celular com dicas de empreendedorismo e assistia escondida, nas pausas do almoço, sentada num canto, qualquer com o fone no ouvido. Era um começo tímido, mas era começo. Ninguém via, ninguém aplaudia, ninguém acreditava. Mas Patrícia sabia. Quem já foi humilhada aprende a crescer em silêncio. Nos dias seguintes, Patrícia começou a juntar tudo o que podia. Guardava cada moeda que sobrava da feira. Deixava de comprar o iogurte preferido da filha. Esperava as promoções do supermercado e passou a andar mais a pé para economizar nas passagens. O dinheiro era pouco, mas a vontade era muito. Abriu um caderninho novo e escreveu na capa: Meu negócio. Ali, ela anotava ideias de nome, calculava o valor dos produtos, sonhava com o uniforme bordado com o nome da empresa. Queria montar uma equipe de mulheres da comunidade. Sabia que tinha muitas como ela, fortes, honestas, mas invisíveis. Certa tarde, com o coração acelerado, passou numa gráfica simples do bairro e pediu um orçamento para fazer 5 panfletos. 5. Era o que dava para pagar naquele momento. O atendente riu. Disse que o mínimo eram 50. Ela agradeceu, envergonhada, e saiu dali sem nada. No dia seguinte, foi até uma loja de materiais de limpeza e pediu fiado. Queria comprar produtos em quantidade, montar kits profissionais. O dono da loja ouviu a proposta com desconfiança, cruzou os braços e respondeu sem rodeio: Você trabalha como diarista, né? Esse negócio de empresa é complicado. Vai acabar me dando calote. Não posso. Patrícia agradeceu, baixou a cabeça e saiu sem discutir. Mas por dentro, estava em chamas. Não de raiva, de certeza. Era o primeiro não, mas não seria o último. E ela também sabia que não seria o fim. Naquele mesmo dia, chegou em casa com os olhos cansados, mas sentou na frente do celular e gravou um áudio. Mandou para todas as clientes antigas. Oi, sou a Patrícia, você lembra de mim? Tô começando. Um novo projeto de limpeza profissional. Trabalho com cuidado, atenção aos detalhes e muito respeito ao seu lar. Se você conhecer alguém que esteja precisando, pode me indicar? Mandou uma, depois outra e mais uma. Terminou a noite com os olhos ardendo, mas o coração pulsando. Não tinha uniforme. Não tinha panfleto. Mas tinha nome limpo, mãos que sabiam trabalhar
e uma fé que não cabia mais dentro dela, porque Patrícia já sabia que o mundo lá fora podia continuar dizendo não. Mas dentro dela, a resposta já era sim. 2 dias depois dos áudios enviados, o telefone de Patrícia tocou. Era uma senhora do bairro vizinho que ela tinha limpado uma vez, há mais de 1 ano. Disse que lembrava do capricho, que precisava de alguém de confiança, e perguntou se Patrícia poderia ir naquela semana. Ela respondeu que sim, com a voz firme, mas o coração disparado. Era a primeira resposta, a primeira fresta de luz depois de tantos nãos. No mesmo dia, outra cliente respondeu. Queria só uma limpeza rápida no sábado. Patrícia aceitou, mesmo sabendo que isso significava abrir mão do único dia que descansava. Mas não pensou 2 vezes. Ela entendia. Quem planta sonho, rega com cansaço. Na semana seguinte, foi com o que tinha. Roupa limpa, rosto lavado, chinelo trocado por tênis velho mais inteiro. Levou os produtos numa sacola de feira, embrulhados em jornal. Não tinha bolsa personalizada, nem uniforme bonito, mas levou o principal, o compromisso. Chegou cedo, limpou com carinho, limpou como se a casa fosse dela. Organizou a cozinha, tirou o pó dos cantos escondidos, limpou o vidro por dentro e por fora. Quando terminou, a cliente disse: "Você trabalha com um capricho que pouca gente tem. Pode deixar que vou te indicar, viu?" E indicou mesmo. Em menos de 15 dias, Patrícia já estava com a agenda cheia 2 dias na semana. Depois, 3. Depois, quase todos. Ainda não era empresa. Ainda não tinha CNPJ, nem site, nem funcionário. Mas ela já tinha o mais difícil: confiança. Cada cliente satisfeita era uma propaganda viva. Uma mulher dizia para outra no grupo da igreja. A outra contava para a filha que morava em prédio. E assim o nome dela começou a circular. Discreto, mas firme. Numa dessas casas, a dona comentou: "Você devia colocar um nome nesse seu negócio, porque, sinceramente, isso aqui já não é mais só uma faxina." Patrícia sorriu com os olhos marejando. Não respondeu nada, mas naquela noite, escreveu na capa do caderno: "Brilho Limpeza Profissional. Começo." Ela ainda não sabia até onde iria, mas agora, pela primeira vez, sentia que estava indo. O tempo foi passando, e sem alarde, o nome de Patrícia foi se espalhando pelos corredores que antes a ignoravam. Ela começou a atender apartamentos em prédios cada vez mais caros. Subia e descia elevadores com a sacola de produtos, agora mais organizada. Tudo dobrado com capricho, rótulo virado para frente, tudo limpo como ela mesma. Ninguém percebia, mas ela estava construindo algo. Ela chegava cedo, fazia o serviço bem feito, conversava pouco, ouvia muito. Era educada, discreta, mas quem prestasse atenção notava que aquela mulher não era mais só uma faxineira qualquer. Ela anotava tudo, observava tudo, aprendia com tudo. Via como os moradores tratavam os porteiros, como os síndicos se comportavam, como as empresas de manutenção agendavam visitas. Cada conversa era uma aula, cada gesto maldoso era um alerta, e cada elogio sincero, um degrau. Só que, para a maioria das pessoas, ela ainda era só mais uma. Passava pela portaria com a cabeça erguida, mas os olhares não mudavam. Muitos ainda a ignoravam, outros a cumprimentavam por obrigação. Alguns apenas desviavam o olhar. O que ninguém via era que, por dentro, Patrícia já não era mais a mesma. Ela andava com uma pasta agora. Dentro, contratos simples, ficha de atendimento, uma lista com os dias disponíveis e até cartão de visita, feito com esforço numa papelaria da periferia. No início era só papel, mas com o tempo virou identidade. Um dia, entrou num prédio alto, daqueles que no passado só permitiam entrada de uniforme. Agora, Patrícia já tinha liberdade. Sabiam seu nome. A síndica a cumprimentava pelo primeiro nome. Um morador a elogiou no grupo do condomínio. Ela começou a atender não só os apartamentos, mas também as áreas comuns. Salão de festas, academia, brinquedoteca. E mesmo com tudo isso, ainda havia quem não enxergava. Porque tem gente que só vê quando a roupa é cara, quando o salto é alto,
quando o tom de voz é moldado. E Patrícia ainda andava com a sandália velha, ainda usava roupa simples, ainda falava com sotaque de quem nasceu longe dos salões de luxo. Mas ela já era outra. Porque quem só olha, não vê. Mas quem vê de verdade já começava a notar que ali tinha algo diferente. E Patrícia seguia. Sem pressa. Sem precisar provar. Ela já sabia. O mundo que a ignorava, uma hora ia ter que escutá-la. Era uma tarde comum, como tantas outras. Patrícia estava limpando a área de convivência de um condomínio novo que havia começado a atender. Passava o pano no chão com cuidado, ouvindo música baixa no fone e organizando os brinquedos das crianças no cantinho da brinquedoteca, como sempre fazia. Não era obrigação, mas ela gostava de deixar tudo no lugar. Sabia que os detalhes falavam por ela. Foi quando a síndica apareceu, uma mulher séria, do tipo que fala pouco, mas observa tudo. Parou na porta, cruzou os braços e ficou um tempo em silêncio, assistindo Patrícia trabalhar. Depois disse sem rodeios: "Você que é a Patrícia do Brilho Limpeza, né?" Ela tirou o fone, ajeitou o cabelo e respondeu com calma: "Sou sim, senhora. Em que posso ajudar?" A síndica fez um gesto com a mão, chamando-a para sair dali. Levaram a conversa até o salão de festas, onde estava sendo montado um evento para moradores. Ela explicou que estavam planejando uma pequena feira de serviços da comunidade, onde empresas locais poderiam mostrar o que faziam. Um tipo de vitrine informal para os moradores conhecerem quem já prestava serviço ali. E completou: "A senhora foi indicada por mais de 5 moradores diferentes. Gostaríamos que tivesse uma mesa lá, apresentando o trabalho. A senhora aceita?" Patrícia ficou parada por alguns segundos. O coração acelerou. Nunca ninguém tinha feito um convite desses. Nunca ninguém a chamou de senhora com tanto respeito. Nunca ninguém quis mostrar seu trabalho como exemplo. Aceitou com um sorriso discreto. Mas quando chegou em casa, mal conseguia esconder a emoção. Contou para a filha, contou para a vizinha. E naquela mesma noite, ficou até tarde preparando a mesa. Limpou os vidros dos produtos, passou álcool nos panfletos, organizou os cartões com cuidado. Não dormiu direito, mas nem precisava. No dia do Znatecento, evento, chegou cedo. Levava uma toalha branca emprestada, uma cestinha com produtos e um cartaz que mandou fazer com o que conseguiu juntar nas últimas semanas. Estava simples, mas estava bonito. Os moradores passaram, pararam, perguntaram. E ali, diante de tantos rostos que um dia a ignoraram nos elevadores e nas garagens, Patrícia se apresentou não como faxineira, mas como fundadora. Fundadora da Brilho Limpeza Profissional. Naquela tarde, ela não vendeu serviço. Ela vendeu confiança. E saiu de lá com 5 novos contratos e o nome mais forte do que nunca. A virada não tinha vindo com gritos. Tinha vindo com constância. E agora, começava a ser vista por quem antes fingia não enxergar. Com a agenda cheia e os contratos se acumulando, Patrícia passou a recusar trabalho. Não porque não precisava, e muito, mas porque já não conseguia dar conta sozinha. Começou a chamar mulheres da comunidade para ajudar. Mulheres como ela, trabalhadoras, honestas, mas cansadas de serem maltratadas em silêncio. Fez questão de ensinar cada detalhe. O jeito de dobrar a toalha, de alinhar os produtos, de falar com o cliente olhando no olho. Dizia sempre: "Aqui ninguém anda de cabeça baixa. Aqui a gente limpa, mas não é menor que ninguém." As clientes elogiavam. As indicações aumentavam. Os contratos começaram a pedir emissão de nota. E com isso, veio a necessidade de formalizar tudo. Foi até a junta comercial do bairro, com o coração na mão, e registrou o nome da empresa. Saía dali não mais como diarista, mas como microempreendedora. Saiu com o papel dobrado dentro da bolsa e uma lágrima nos olhos. Estava acontecendo. Alguns dias depois, uma cliente a chamou para uma conversa séria. Morava em um prédio antigo, um pouco afastado do centro. Era uma senhora viúva, de olhar doce e mãos que tremiam. "Patrícia,
Tenho um pequeno espaço comercial para alugar. Antigo salão de beleza, aqui pertinho. Vi o quanto você cresceu e queria oferecer para você primeiro, antes de anunciar. Patrícia foi ver o lugar no mesmo dia. Era pequeno, simples, com paredes descascadas e um piso gasto. Mas aos olhos dela, era um castelo. Ali cabia seu sonho. Ali cabia dignidade. Ali cabia um recomeço com porta de vidro e placa com nome. Fechou o contrato com a ajuda de Rodrigo, seu irmão mais velho, e no mês seguinte inaugurou o primeiro ponto físico da Brilho Limpeza Profissional. Mandou pintar a fachada de branco, com letras azuis. Instalou uma mesa, 2 cadeiras, uma prateleira com produtos e uma plaquinha de madeira na porta. Aqui atendemos com respeito. O novo endereço era simples, mas mudou tudo. As pessoas passaram a ver o negócio com outros olhos. Patrícia agora era aquela moça da firma, a mulher que abriu loja, a que saiu do bairro e está crescendo. E ela cresceu. Mas não esqueceu de onde veio, porque o novo endereço era só um símbolo. A verdadeira mudança tinha começado lá atrás, no dia em que disseram que ela não podia entrar. O telefone tocou numa quarta-feira de manhã. Era uma corretora de imóveis que Patrícia havia conhecido por indicação de uma cliente. Ela ligava animada, dizendo que tinha encontrado a oportunidade perfeita. Era um apartamento no centro, espaçoso, bem localizado, com preço abaixo do mercado. Tinha acabado de ser desocupado por uma senhora que se mudou para o interior. Patrícia ouviu com atenção, anotou o endereço e prometeu passar lá na sexta. Quando desligou, sentiu o coração bater mais forte. O endereço não era qualquer um. Era o mesmo prédio onde, anos atrás, ela havia sido chamada de empregadinha com desprezo. O mesmo lugar de onde saiu ferida, invisível, carregando o olhar atravessado de quem achava que ela não tinha direito nem de sonhar. Chegou no dia marcado com o coração acelerado. Dessa vez, não usava uniforme. Estava com uma calça jeans nova, blusa branca, cabelo solto e maquiagem leve. Rodrigo foi com ela. Chegou de carro próprio. Estacionou em frente ao prédio e desceu devagar. Quando se aproximou da portaria, o mesmo porteiro de anos atrás a reconheceu, mas hesitou em falar. Patrícia o cumprimentou com respeito e subiu. O elevador agora não era de serviço. Era social. O mesmo onde nunca a deixaram entrar. O mesmo onde ela ouviu o riso abafado daquela mulher. Mas agora, ela subia de cabeça erguida, acompanhada pela corretora que abria o caminho com simpatia e atenção. O apartamento era amplo, bem iluminado, com vista para a cidade e uma varanda grande. Patrícia entrou devagar, caminhando pelos cômodos como quem toca um lugar sagrado. Olhou cada parede, cada janela, cada fresta. Imaginou a filha estudando ali, os almoços de domingo, a mesa posta, o sofá novo na sala. Quando chegou na varanda, parou, respirou fundo e olhou para a rua lá embaixo. Lá do alto, tudo parecia pequeno, inclusive o passado. A corretora perguntou se ela queria pensar mais um pouco. Patrícia sorriu e respondeu com firmeza. Não precisa pensar. É esse. Pode preparar os papéis. Na semana seguinte, ela assinou o contrato. À vista. Recebeu a chave com um lacinho vermelho e saiu da imobiliária em silêncio. Sentou no banco da praça em frente ao prédio e chorou. Não era tristeza. Era alívio. Era justiça. Era recomeço. Ela não comprou aquele apartamento para provar nada para ninguém. Comprou para mostrar a si mesma que o mundo podia tentar derrubá-la quantas vezes quisesse. Mas quem sabe o próprio valor, uma hora encontra o seu lugar. E Patrícia tinha encontrado, com chave, escritura e dignidade nas mãos. O caminhão chegou cedo, com poucos móveis, mas tudo arrumado com capricho. Patrícia tinha escolhido cada peça com carinho. A mesa de jantar com 4 cadeiras, o sofá cinza claro, o armário planejado que parcelou em 12 vezes. Não era luxo, era conquista. Tudo limpo, novo, comprado com o suor de quem foi desacreditada tantas vezes. A vizinhança observava pela janela,
Era impossível não notar. A nova moradora do 1803 chegou com os próprios pés, dirigindo o próprio carro, acompanhada da filha e de uma das funcionárias da Brilho Limpeza, que veio ajudar por carinho, não por obrigação. O porteiro abriu, o portão com respeito. Patrícia entrou sorrindo, cumprimentou os funcionários, agradeceu com gentileza. Subiu pelo elevador social, com as caixas pequenas no colo e o coração pesado de emoção. Cada andar que subia era uma lembrança. Cada número que aparecia no visor era uma parte da trajetória sendo vencida. Chegando no 18º andar, respirou fundo antes de abrir a porta. A filha correu pelos cômodos vazios com os olhos brilhando. Mãe, esse quarto é meu? Patrícia sorriu. É seu, filha. É nosso. Aos poucos foi organizando tudo. Primeiro a cozinha, depois a sala, depois o quarto da menina. As paredes ainda estavam nuas, mas já tinham calor. A casa não cheirava a novo, cheirava a verdade. No fim do dia, quando tudo estava no lugar, ela sentou na varanda com uma xícara de café e olhou o entardecer. A brisa tocava o rosto com suavidade. Lá embaixo, o portão automático abria e fechava como sempre. Mas agora, ela estava do lado de dentro. Nenhum barulho, nenhuma festa, nenhuma notícia no jornal. Mas ali, naquele silêncio alto do fim de tarde, Patrícia sabia. A mudança não foi só de endereço, foi de lugar no mundo. E dessa vez, ela não entrou para limpar o chão. Ela entrou para morar. Entrou como quem nunca mais vai sair por onde mandaram. Entrou pela porta da frente, como dona, como mulher, como história viva de superação. Era uma manhã comum. Patrícia descia para buscar uma encomenda na portaria quando entrou no elevador e apertou o botão do térreo. A porta já ia se fechando quando uma voz disse: "Segura para mim, por favor." Patrícia colocou a mão, a porta abriu e ali estava ela. A mulher. A mesma que anos atrás havia olhado para ela com desprezo e dito que aquele prédio estava virando bagunça. Patrícia reconheceu na hora, mas a mulher hesitou. Seus olhos demoraram a assimilar. Só depois de alguns segundos, ela encarou, sem conseguir esconder o desconforto. "Você trabalha aqui?" Perguntou, tentando parecer casual. Patrícia respondeu com voz firme e tranquila. "Não, eu moro aqui." O silêncio dentro do elevador pesou mais do que o ar. A mulher olhou para o chão, depois para o número dos andares subindo devagar. Quando chegaram ao térreo, Patrícia saiu primeiro, caminhando com a cabeça erguida, o passo sereno de quem não precisava provar mais nada. A mulher ficou parada por um instante. Nem teve coragem de sair junto. Patrícia não olhou para trás. Não precisava. Porque a maior resposta já estava dada. Ela não precisou levantar a voz, apontar o dedo, lembrar o passado. A simples presença dela, ali, dona do próprio caminho, falava mais do que 1000 palavras. O que era ferida virou cicatriz. E a cicatriz agora era medalha. Ali, naquele elevador, o ciclo se fechou. E Patrícia saiu. Como quem sempre soube que um dia ia voltar. Mas do jeito certo. 3 dias depois do encontro no elevador, Patrícia recebeu uma ligação no interfone. Era o porteiro, com a voz hesitante. "Dona Patrícia, a síndica pediu para saber se a senhora pode descer um instante. Ela queria conversar pessoalmente." Patrícia estranhou, mas agradeceu. Trocou de blusa, prendeu o cabelo e desceu. Encontrou a síndica na sala de reuniões do térreo. Ela estava sentada, com uma pasta sobre a mesa e um olhar constrangido. "Patrícia, desculpa te chamar assim de repente. É que os moradores sugeriram o seu nome. A gente vai trocar a empresa de limpeza do prédio e... Bom, parece que seu serviço tem sido muito elogiado." Patrícia escutou em silêncio. A síndica continuou. "A gente queria saber se você aceita enviar um orçamento, oficial, para o prédio todo." Patrícia respirou fundo. Não sorriu. Não se exaltou. Apenas respondeu com a calma de quem não se impressiona mais.
Envio. Sim, amanhã mando tudo por e-mail. Levantou, apertou a mão da síndica com firmeza e saiu. Caminhou pelo corredor, como quem já passou por coisas muito maiores. Quando entrou no elevador, sozinha, sorriu discretamente. Não era só uma proposta de trabalho. Era o mundo girando. E girando certo. Patrícia não pediu. Patrícia não implorou. Foi chamada. Porque agora, o nome dela falava por ela. E o prédio, onde um dia foi tratada como invasora, agora queria assinar contrato com a empresa dela. No dia seguinte, às 7 da manhã, Patrícia já estava sentada na mesa da Brilho Limpeza, com o caderno de anotações aberto, o notebook simples ligado e uma planilha com os custos. Montou o orçamento com calma, como aprendeu assistindo. Vídeos no YouTube nas madrugadas em claro. Calculou os produtos, os horários, a equipe, o deslocamento. Não superfaturou, mas também não se rebaixou. Enviou o documento por e-mail, com o logotipo da empresa no cabeçalho e o nome completo na assinatura. Às 3 da tarde, recebeu resposta. A proposta havia sido aprovada por unanimidade na Assembleia. O contrato seria de 6 meses, com possibilidade de renovação, e cobriria a limpeza das áreas comuns, vidraças externas e salão de festas. Patrícia agradeceu, marcou reunião para a assinatura e desligou o celular com as mãos tremendo. Mas não de medo, de gratidão. Na sexta-feira, entrou na sala da administração do prédio com a equipe completa. 4 mulheres, todas uniformizadas, todas com crachá e postura erguida. A antiga síndica estendeu os papéis. Patrícia assinou com letra firme, entregou a via da empresa e, antes de sair, disse olhando nos olhos dela: "Obrigada pela confiança." Não esfregou o passado na cara de ninguém, porque ela sabia que a vida já tinha feito isso por ela. Quando saiu da sala, o porteiro abaixou a cabeça com respeito. Um morador a cumprimentou chamando de Dona Patrícia. Ela atravessou o hall com as funcionárias atrás, empurrando os carrinhos de limpeza. Mas dessa vez, por escolha, não por obrigação. Porque agora, Patrícia não era mais passageira. Era quem conduzia o próprio caminho. E o prédio que um dia a empurrou, agora a recebia com um contrato assinado e portas abertas. Uma moradora do prédio, jornalista de um site de notícias, escutou os comentários sobre Patrícia e resolveu procurá-la. Queria entender como aquela mulher, que começou entrando pelos fundos, agora assinava contrato como dona da empresa responsável pela limpeza do condomínio. Patrícia topou contar. Sentou com ela na recepção da Brilho Limpeza. Contou o que viveu, sem drama, sem exagero. Falou do dia em que foi chamada, de empregadinha, do ônibus, do caderno, das primeiras clientes, da luta silenciosa. A jornalista gravou tudo, tirou uma foto simples dela na frente da loja e prometeu avisar quando a matéria fosse publicada. Pouco tempo depois, o texto saiu. De humilhação à vitória. Mulher negra cria empresa de limpeza e conquista prédio, onde foi rejeitada. Foi o suficiente. O texto se espalhou. Gente que nunca a viu passou a segui-la. Antigas colegas de faxina mandaram mensagem dizendo que choraram. Outras disseram que também estavam começando seus próprios negócios por causa dela. No bairro, começaram a chamá-la de Patrícia da reportagem. Ela continuou trabalhando, como sempre, sem vaidade. O nome dela agora era Força. Recebeu convite para falar num projeto de jovens empreendedoras. Depois veio uma escola pedindo para ela contar sua história para as alunas. Aceitou. Sentou, falou com simplicidade. Disse que sucesso não começa com aplauso, mas com decisão, e que ninguém precisa de autorização para sonhar. O prédio, que antes fingia que ela não existia, agora indicava seu serviço como referência. Os moradores mais antigos passaram a cumprimentar. A nova administração usava o nome dela como exemplo de boa gestão. E Patrícia entendia. Ela não tinha vencido, sozinha. Cada mulher invisível que limpava chão em silêncio, cada mãe que carregava sacola e dor no peito, agora se via nela. A reportagem não era sobre fama. Era reparação. Era voz.
Era a confirmação de que ninguém consegue calar para sempre quem carrega verdade no que faz. Patrícia estava na entrada da Brilho Limpeza, organizando uma entrega de produtos, quando ouviu um boa tarde, tímido vindo da calçada. Levantou os olhos e reconheceu na hora. Era ela. A mesma mulher que um dia a humilhou na garagem do prédio, chamando de empregadinha, em voz alta. A roupa era outra, o cabelo diferente, mas o olhar era o mesmo. Só que agora, baixo. A mulher segurava uma pasta e uma expressão nervosa. Patrícia ficou em silêncio. Esperou. A mulher respirou fundo e disse: "Fiquei sabendo da reportagem. Eu não sei se lembra de mim." Patrícia respondeu com firmeza, sem elevar a voz. "Lembro." A mulher baixou ainda mais os olhos e continuou: "Eu tô sem trabalho. Disseram que sua empresa tá contratando. Eu sei que é estranho, mas posso deixar meu currículo?" Patrícia ficou imóvel por um instante. Não era a vingança que sentia. Era a confirmação de que o mundo gira. Pegou o papel da mão dela, olhou nos olhos e disse: "Eu não carrego mágoa. Carrego critério. Se seu currículo for bom, vou considerar. Mas aqui, todo mundo entra pela porta da frente. E todo mundo é tratado com respeito." A mulher engoliu, seco, agradeceu com a voz trêmula e foi embora. Patrícia entrou, colocou o currículo na mesa, mas antes de sentar, olhou pela janela. Não era sobre dar o troco. Era sobre saber que ela chegou onde chegou, sem precisar passar por cima de ninguém. Aquele reencontro não foi uma coincidência. Foi só a vida, mostrando que quem anda com verdade, uma hora cruza com quem só andava com aparência. O convite veio por e-mail. A prefeitura estava organizando uma cerimônia em homenagem a mulheres negras que se destacavam no empreendedorismo local. O nome de Patrícia foi indicado por 3 instituições diferentes. No começo, ela achou que era engano, mas o e-mail estava claro. Seu trabalho representa força, dignidade e inspiração para toda uma geração. No dia da homenagem, Patrícia chegou com a filha e 2 funcionárias da Brilho. Vestia uma roupa simples, mas elegante, com o cabelo solto e os olhos firmes. Sentou na segunda fileira, discreta, sem fazer alarde. Quando o apresentador chamou seu nome, a plateia aplaudiu em pé. Ela caminhou até o palco, pegou o microfone e respirou fundo. Não fez discurso ensaiado, só falou com o coração. Disse que nem sempre foi vista, que já entrou em lugar onde a mandaram sair, que já engoliu choro no ônibus, já foi invisível, em elevador, já foi ignorada com luvas nas mãos, mas que nunca deixou de acreditar. E que a vida não é sobre o que fazem com você, mas o que você escolhe fazer com isso. A plateia ficou em silêncio. Cada palavra de Patrícia descia como verdade. Terminou dizendo: "Hoje eu sou dona do meu caminho, mas nunca me esqueci de onde vim, e cada porta que eu abro é para que outras entrem também." Saiu do palco com os olhos marejados, segurando a placa com o nome gravado. Olhou para a filha, que sorria com orgulho, e entendeu que ali não terminava. Nada. Pelo contrário. Aquilo era só mais um começo. A homenagem não era só para ela. Era para todas as que foram empurradas para fora e ainda assim seguiram andando. Com a empresa estruturada, contratos fixos e uma fila de clientes aguardando vaga, Patrícia começou a pensar no futuro. O dinheiro que antes mal dava para cobrir, o mês agora era cuidadosamente dividido entre salário das funcionárias, material de trabalho, despesas da casa e uma reserva mensal. Ela nunca foi de gastar por vaidade. Sabia o peso de cada centavo. Conversou com o contador, estudou possibilidades e decidiu investir. Visitou 3 apartamentos. O terceiro era ideal. Pequeno, bem localizado e com potencial de valorização. Patrícia não pensou 2 vezes. Comprou à vista. Não contou para muita gente. Apenas para a filha, para Rodrigo e para sua equipe. O imóvel seria usado como sede nova da empresa ou colocado para alugar. Patrícia não queria luxo. Queria estabilidade, independência, liberdade. Quando assinou os papéis, lembrou da sacola de produtos de limpeza que carregava no braço. Lembrou do primeiro não.
Lembrou da vergonha no elevador. Agora era ela quem decidia. Quem entrava, quem saía, o que ficava, o que crescia. A mulher que antes mal podia andar no hall do prédio sem ser julgada agora era proprietária de 2 imóveis e empregava outras mulheres que também tinham sido esquecidas pelo sistema. E tudo isso sem abaixar a cabeça, sem pedir licença, sem deixar de ser quem era. A compra do segundo imóvel não foi ostentação, foi consequência. O resultado silencioso de quem decidiu não ser vítima da dor, mas protagonista da virada. Patrícia não virou celebridade, não quis fama, nem seguidor. Ela continuou com a rotina simples, abrindo a loja cedo, passando café, limpando o balcão com a mesma dedicação de sempre. Mas agora era ouvida, era consultada, era exemplo. A filha cresceu vendo a mãe vencer com dignidade. As funcionárias passaram a sonhar com seus próprios negócios. E a comunidade se transformou ao redor dela. Não foi sorte, foi luta. Não foi presente, foi escolha. Patrícia nunca respondeu com grito. Sua resposta foi o silêncio da persistência. O respeito que plantou em cada cliente. A elegância com que seguiu mesmo quando ninguém a enxergava. A mulher que um dia foi chamada de empregadinha, agora era referência. Não por ter humilhado de volta, mas por ter vencido sem baixar o padrão. Patrícia mostrou que justiça não grita, ela se constrói. Tijolo por tijolo. Dia após dia, sem palco, sem pressa. A lição que ela deixou não foi sobre sucesso, foi sobre valor, sobre lembrar quem se é, mesmo quando tentam apagar, e sobre nunca esquecer. A porta que um dia te fecharam pode ser a mesma que você vai comprar. E quando isso acontecer, entre de cabeça erguida e não peça mais licença para existir. Se essa história tocou o seu coração, não vá embora sem deixar o seu apoio. Inscreva-se no canal Ponto de Virada e ative o sininho para receber nossas histórias de superação, fé e transformação. Deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém especial. Você pode ser instrumento de mudança na vida de alguém. E agora conta aqui, nos comentários, de qual cidade e estado você está assistindo essa linda história de superação. Vamos passar por aqui respondendo e mandando um beijinho especial para você. No Ponto de Virada, cada história é um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, acreditar e vencer.